Oi, gente! A gente vai falar um pouquinho sobre o livro dos Laranjas Mecânicas, que foi o livro escolhido por mim e pelo meu grupo. Bom, basicamente, o livro ele é uma ficção distópica, escrito por Anthony Burgess, e ele vai retratar a vida do Alex. O Alex ele vai ser o protagonista, e ele vai participar de uma gangue composta por diversos adolescentes que vão cometer as mais diversas atrocidades e crimes que você vai ficar assim de queixo caído. Bom, basicamente, esse grupinho aí, essa gangue, eles vão sair à noite e vão cometer crimes, assim, diversos, infringindo as leis. E eles vão cometer, assim, dentre esses crimes, eles vão cometer, assim, violências extremas, abusos e estupros, vandalizações e até assassinato. Então, assim, ele é um livro meio pesado, o autor ele vai descrever essas cenas bem explicitamente. Então, assim, se você quer ler, já vai ciente disso. É um livro muito bom, mas ele é bem explícito, assim, ele é um pouco pesado. Porém, ele vai retratar a vida do Alex, né? E essas escolhas que ele teve vai refletir muito na vida dele, porque ele vai participar de um experimento, que vai ser tipo a cura, é um experimento científico, mas daqui a pouco a Nicole vai contar detalhadamente sobre isso. Enfim, o livro ele vai ser publicado em 1962, porém ele vai ser escrito um pouquinho antes, onde Anthony vai descobrir um diagnóstico de câncer e os médicos vão estimar pouco tempo de vida para ele. Aí, nesse meio tempo, ele tem a brilhante ideia de escrever o máximo de livros que ele puder, para ele poder deixar para a esposa dele como meio de ganhar pão, para não deixar ela na mão na ausência dele. Aí ele vai e começa a escrever, porém, o diagnóstico dele está errado. Ele descobre, assim, depois de um tempo, que na verdade ele não tem câncer e os médicos estavam errados. E aí, mesmo assim, ele vai e publica os livros que ele escreveram. Porém, está longe de ser um dos livros que ele mais gostou, porque, segundo ele, não tá bom os livros por ter sido escrito em pouco tempo. Porém, as pessoas amaram, ele ganhou até uma nova edição agora, que é a edição especial de 50 anos. E, basicamente, ele é um livro que aborda diversos temas, como a extrema violência, a liberdade de escolha, o controle da sociedade e a manipulação. São temas que a gente consegue até enxergar, que estão presentes na nossa sociedade, algum deles. E é basicamente isso. Ele é um livro composto por 21 capítulos e um grosseiro, porque ele possui uma linguagem própria em algumas partes, que são as gírias que o autor mesmo criou, sabe? Que chama, ele apelidou de Natsat, que é basicamente a linguagem dos adolescentes lá, da gangue lá. Porém, ele possui um grosseiro que ajuda a gente a entender melhor essas palavras. E é basicamente isso. Agora a Nicole vai falar um pouquinho sobre o livro. Bom, um resumo sobre o livro Laranjas Mecânicas. É uma gangue composta por 5 rapazes bem jovens, mas ela é liderada pelo Alex, que é o personagem principal. O livro é narrado por ele conta a história. E é uma gangue de ultraviolência, é um livro muito pesado de ler. E é bem pesado. E é onde eles matam, roubam, estupram. E o livro se passa em um futuro incerto. Ele é bem futurista, né, que é uma característica de uma distopia. O livro é bem futurista. As roupas, os personagens descrevem, dá pra perceber que é na pegada dos anos 50, bem futurística. E por ser uma distopia, tem um estado, tipo, extremamente autoritário, presença de polícia, de leis. E essa gangue dos drugs vão sair praticamente botando terror mesmo. Eles são bem ultraviolentos, como eles mesmos dizem. E também parece, pelo que eu li do livro, e no meu ponto de vista, o livro, não só eles, mas a sociedade também parece ser bem violenta, mesmo com a autoridade extrema da polícia, porque não é só uma gangue, são várias gangues. E uma questão também que é muito abordada nesse livro, e que eles são usuário de droga, eles usam muita droga, e eles chegam agredindo as pessoas realmente sem motivo, e por isso que eles chamam de uma ultraviolência. Eles têm prazer por violência. Principalmente o Alex. O Alex, ele se mostra um menino que ele parece ser bem criado, tanto é que ele gosta muito de música clássica, de Beethoven, mas ele sente esse prazer pela violência. E no decorrer do livro vão ter vários fatos assim de morte, de roubo, de estupro, mas
o clímax chega na casa da senhora Gatos, que o que acontece é onde o grupo já havia tido um conflito com o Alex, porque ele era o líder da gangue e ele era extremamente autoritário. Ah, mas por que eles tiveram esse conflito? Porque o lucro, principalmente o lucro do roubo e entre as outras malfeitorias que eles faziam, não eram divididos igualmente. O Alex ficava com a maioria da parte para eles, não aceitava a opinião deles. E no meio dessa discussão sobre autoridade, que eles queriam ter mais voz no grupo, o Alex vai acabar perdendo a cabeça, vai acabar batendo no Tosco, e o Tosco vai ficar com aquilo ressentido ali dentro dele, e também o resto da gangue. Então, nesse dia do roubo da casa da senhora Gatos, o Alex quer se mostrar que ele é líder, que ele é feito para ser o líder da gangue e que não tinha o que discutir. Então, eles andando pela cidade aleatoriamente, eles vão decidir que ele vai decidir que ele quer fazer um roubo para ele se mostrar, para mostrar que ele sabe de tudo. E nisso eles vão escolher a casa da senhora Gatos, porque ela era bem de vida, era uma casa afastada e ela tinha muitas esculturas, artes dentro da casa dela que valia dinheiro. E nisso ele vai tentar entrar na casa dela como uma pessoa pedindo ajuda, que um amigo dele estava machucado e que ele precisava de ajuda. Nisso ela não vai acreditar, ela vai se negar a abrir a porta e vai falar que é para ir embora, que ela vai atirar, porque ela já conhecia esse papo de malfeitores. E nisso, ele vendo que não ia dar certo, ele começou a se vitimizar, falar que se o amigo dele morresse, não era culpa dela, e sim culpa da sociedade. E aí ele começa a fazer uma crítica também à sociedade, onde a sociedade é extremamente violenta, onde tem muitos malfeitores. E nisso ela vai começar a ser empática com ele, vai ficar com dó e vai tentar abrir a porta. E do que ela consegue abrir a porta, ele já entra e amarra ela. Só que detalhe, a gangue fica pra fora. E ele tenta e vai vendo as coisas dentro da casa dela e tal, ela vai conseguir se soltar e os dois vão entrar em luta corporal. Só que ele vai acabar vencendo a luta corporal e vai acabar dando uma pancada na cabeça dela com uma das esculturas que ela tinha na casa dela. E nisso, ela já percebendo, desconfiando a primeira vez que ela achou que era malfeitores, ela já tinha ligado para a polícia. E nesse meio termo, a polícia vai chegar. Só que o conflito não tinha acabado aí, da gangue. Eles ficaram com o consentimento dele. Então, eles conspiraram a favor do Alex. Então, o Tosco, que tinha levado o soco dele no meio da briga, vai lá e vai golpeá-lo para ele não conseguir, sair da casa, a visão dele vai ficar turva e a polícia vai chegar e o resto da gangue vai fugir. Nisso, a polícia vai pegar ele e a senhorinha tá lá desmaiada ainda. Então, ele vai preso e, por enquanto, ele só foi julgado pelo roubo, porque a senhora Gatos ainda, até então, está internada. Só que ele chegando na prisão, a polícia estava atrás da gangue dele há muito tempo, porque ele já vinha aprontando há muito tempo. Então ele vai ser muito judiado, vão bater muito nele e os policiais vão judiar muito dele. Aí eu até marquei uma frase aqui no livro que eu achei interessante, que é onde ele está sendo muito maltratado, agredido, e ele vai falar que ele conhecia as leis e ele conhecia os direitos humanos dele, que ele não podia estar passando por aquilo, mesmo se ele tivesse preso. E daí é onde que aqui, que eu marquei, que o policial vai chegar e falar para ele assim: também conhecemos as leis, mas conhecer as leis, às vezes, não é tudo. Então, é aqui onde mostra que, às vezes, mesmo você tendo a lei ao seu favor, não é o que acontece, né? É uma crítica aí também, né? Que ele deixa meio assim no livro. E também essa outra parte, onde ainda os policiais estão maltratando ele, que ele fala que se todos vocês estão do lado do bem,
eu estou muito contente em fazer parte do outro lado, que seria o lado do mal, que é onde ele vai pegar ainda mais aversão pelos policiais. E nisso ele vai ficar na cadeia e ele vai ter a visita do capelão da prisão. E resumindo, a prisão não era uma prisão comum, era uma prisão para menores, porque ele era bem jovem. Tanto é que aqui também fala o que está sendo muito falado hoje em dia sobre a possível redução da maioridade penal, né? Isso aqui cabe nesse livro. E ele vai começar a fazer amizade com o capelão. E ele vai se dar um de bom moço, que ele tá arrependido. E nisso o capelão vai começar a ser empático com ele e vai pegar um afeto com ele, vai começar a desenvolver um afeto. Nisso, para ele se mostrar um bom garoto, que ele realmente está convertido, ele vai começar a ler a Bíblia, só que ele vai ter atração pelos capítulos da Bíblia onde tem violência, tipo a guerra, o apocalipse. Ele vai começar a frequentar cultos que tinha na prisão. E o capelão vai realmente começar a acreditar nele. E nisso, por meio do capelão, chega a oportunidade do Estado. O que seria essa oportunidade do Estado? Dele se prontificar a ser uma cobaia do tratamento Ludovico. Ele, concordando em fazer parte do tratamento Ludovico, ele ganharia de 15 anos de pena dele. Por que 15 anos? Porque até então ele tinha sido condenado só pelo roubo. Só que a senhora Gatos não resistiu. Então ele foi condenado por roubo e por morte. Então ele tinha 15 anos de prisão para ele cumprir. E se ele aceitasse fazer parte desse tratamento Ludovico, ele reduziria a pena dele e ele teria que ser cobaia só por 15 dias e depois disso ele estava livre. Ele, obviamente, topou. E o que era o método Ludovico? O método Ludovico é praticamente uma lavagem cerebral onde ele tira a liberdade de escolha do indivíduo, ou seja, o livre-arbítrio. E aí entra a incógnita aqui no livro, que tipo, é melhor praticar o mal por sua vontade própria ou praticar o bem e perder a sua liberdade de escolha. E o método Ludovico, aqui na capa, a ilustração da capa era de como era feito o método Ludovico. Ele elimina a capacidade da pessoa escolher. Então, como que acontecia? O Alex, ele tinha uma refeição e a partir de toda a refeição que ele fazia no dia, depois de toda a refeição, ele recebia uma injeção, que era uma droga, que chamava suero de condicionamento. E o que ela causava no corpo? A partir que era aplicada essa injeção nele, ele teria que ir para uma sala e assistir filme. Ah, mas Nicole, que filme que ele teria que assistir? Essa droga, ela causava reações físicas extremas. Por exemplo, náusea, mal-estar, paralisia parcial. E ele era obrigado a assistir filmes ultraviolentos. Ele é forçado a assistir, como ele tá aqui, ele era amarrado numa cadeira, o olho tinha uns ferros assim para segurar o olho para garantir que ele assistisse mesmo. E essa droga fazia com que ele relacionasse essas cenas de extrema violência, assassinato, roubo, estupro e tudo mais, tortura, e ele associasse essas violências no sofrimento físico dele. Então, cada vez que ele via uma cena ou que ele pensava em alguma violência, ele se sentia extremamente mal. E essas cenas são acompanhadas por música clássica, principalmente Beethoven, que era o favorito dele. E com o tempo ele não vai conseguir mais ouvir música clássica, que ele vai começar a ter aversão. E aí é onde também tirou a liberdade dele de um dos maiores prazeres que ele tinha, que era a música, que ele gostava muito da música clássica. E sobre isso do Estado querer controlar os atos dele, a liberdade dele, o livre-arbítrio dele, tem uma frase no livro que eu até marquei ela, achei ela forte,
e também ela é bem famosa, é que a bondade vem de dentro. Bondade é algo que se escolhe. Quando o homem não pode escolher, ele deixa de ser um homem. Essa é uma frase bem famosa desse livro, e aí entra a questão do Estado. Será que a partir que você está concordando em pegar um malfeitor e fazer isso com ele, você está concordando com o Estado? Será que o Estado não está tirando um pouco da sua liberdade de escolha? É uma incógnita que fica aí do livro também. E o método Ludovico funcionou? De certa forma, tecnicamente, o método Ludovico funcionou, mas não significa que o Alex se tornou bom. Ele apenas foi condicionado a dizer não à violência, a evitar o mal. Então ele é devolvido para a sociedade, mas ele vira alvo de violência. Sim, ele vai virar alvo de violência e ele não vai conseguir se defender, porque ele não consegue pensar em violência, ele não consegue pensar no mal. Só de pensar nisso, o corpo dele já tem uma repreensão. E seus amigos, seus antigos amigos, que agora são policiais, vão maltratar ele, vão espancar ele brutalmente. E ele não vai conseguir se defender. Ele vai ser rejeitado pela sociedade, porque a sociedade vai ver ele como um experimento falho do governo. E ele vai começar a ser rejeitado. O governo, até os pais deles vão rejeitar ele. E ele vai ficar indefeso. O governo vai ficar feliz porque ele não é mais um malfeitor. E vai começar a divulgar o sucesso dele. Só que a mídia vai começar a criticar as consequências do método Ludovico. E o que acontece? Ele virou uma propaganda política. Pro Estado evitar um escândalo político, eles vão pegar e vão fazer um método de reversão do método Ludovico. Nisso, o Alex vai ser internado novamente, só que agora com o método de voltar a ser quem era e ele ter o livre-arbítrio de suas escolhas e conseguir se defender, não ter aversão à violência. Resumo, o Alex vai voltar, ele vai receber o tratamento e vai voltar a ser quem ele era e vai conseguir fazer as suas escolhas más. Só que agora, devolvido para a sociedade, depois da reversão, ele vai começar a amadurecer. E ele vai começar a pensar em mudar de vida, a construir uma família, ter uma vida digna, um trabalho correto. E o finalzinho desse livro, a conclusão desse livro, mostra que a mudança deve ser tomada de forma livre, por escolha própria. Tanto é que o Alex mostra que o amadurecimento não vem do medo ou da dor, mas sim da reflexão e da liberdade de escolha, de poder escolher por vontade própria, sem precisar de uma força maior te pressionar a ser melhor. E sim deve vir de dentro da gente, da essência da gente, de vontade própria e de livre-arbítrio. Agora que vocês conheceram um pouco da história, vamos analisar a distopia e a utopia desse conto. Primeiramente, você sabe a diferença entre utopia e distopia? Se você não sabe, te explico. A utopia, ela é uma sociedade ideal, perfeita, sem desigualdade, sem violência. A distopia é ao contrário. É uma sociedade opressora, violenta, criminosa, tudo isso. Agora, para analisar a distopia, vamos dividir em 3 partes. A primeira parte é a violência, onde na história retrata uma sociedade com uma juventude muito violenta, muito bruta, com prazer de cometer crimes e se satisfazer com isso, mostrando que não existe moral, ética e valor nenhum na sociedade que eles vivem. O Alex e a turminha dele é totalmente irresponsável, eles não ligam para as consequências dos atos deles e eles são muito violentos.
A segunda parte é o controle estatal, que é o ápice da história, quando o Estado ele interfere, achando que para a sociedade evoluir, ser uma sociedade melhor, eles têm que tirar o direito da liberdade individual. Quando o Alex ele é transferido para esse método, ao pensar em fazer o mal, ele sente náuseas, ele passa mal, ele não consegue agir ao ter esse impulso de maldade dentro dele por conta da interferência do Estado. Aí, a terceira parte, que conecta com a segunda, é a liberdade, porque é a grande crítica do livro. Se vale a pena você eliminar o mal, se isso também elimina a liberdade de escolha, que é onde o Alex, sem conseguir ter a sua liberdade de pensamentos, escolhas e ações, ele se torna uma laranja mecânica. Ele está vivo, porém ele está mecanizado, ele está sem a sua humanidade. E aí, quando no começo eu falei que a utopia ela é uma sociedade perfeita, a utopia desse livro é uma utopia falsa, porque o método que eles usam para tornar a sociedade deles ideal é um método falido, não é uma utopia válida, porque as pessoas que passam por esse processo, elas são feridas, tanto emocionalmente, tanto fisicamente. A ideia de uma sociedade perfeita se desmancha quando ela é construída na base de opressão e de desgaste mental. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a parte crítica que tem no livro Laranja Mecânica, que quem escreveu foi o Anthony, e o ator principal era um sociopata, o nome dele é Alex, ele era meio que o dono da gangue. Gente, o Alex foi tipo, uma forma mais coisa, ele foi um cobaia de um tratamento muito científico, muito tecnológico, que tirou a humanidade dele, vamos supor. Então ele não tinha mais o direito das suas escolhas. Quando a gente nasce, a gente tem o direito do que a gente escolhe, o que a gente quer fazer, for mal ou bem. E meio que fizeram esse tratamento já pra substituir a cadeia, né? A prisão. Fala numa parte lá. Que é pra substituir, por quê? Pra tentar diminuir. Isso ajudou muito, porque diminuiu muito os crimes, gente. Diminuiu muito. Isso foi o lado positivo, diminuiu muito. De um jeito que nunca tinha diminuído. De um lado assim, ó, pá. Só que o tratamento diminuiu. Ele foi cobaia, né? Ele meio que virou um robô. Um robô. Ele não tem suas escolhas. Tipo, vou fazer isso. Não. Ele era do bem, mas não é ele que escolheu isso. Então, isso, o que a gente. Uma coisa que a gente nasce era, né, fazer nossas escolhas. Se eu quero ser do mal, quero ser do bem, a escolha é minha. E nisso mostra que o tratamento que fez nele, obrigado, que ele era um cara muito mal, fez ele virar, tipo, né? Tipo um robô. Tipo, o cobaia que virou um robô. Então, numa parte gostaram muito. Mostra que o governo tá mais preocupado em manter sua posição de liderança do que manter a liberdade das pessoas. Do que realmente ajudar quem precisa ajudar as pessoas. E faz a gente refletir se vale a pena mesmo a gente viver numa sociedade segura, se isso tira o nosso direito de liberdade, de fazer o que a gente quer, tirar a nossa humanidade. Seguindo a ideia do poder de escolha, a gente tem o livre-arbítrio e a moralidade, do quanto que a nossa capacidade de escolha está ligada com o livre-arbítrio, né? Assim como diz a teoria da liberdade de Santo Agostinho, né? O livre-arbítrio é tudo aquilo que a gente entende por bem ou mal e pode ocorrer, né? Ação divina ou não, e a gente entende aquilo, o certo, o que a gente entende pelo correto, pelo bem. No livro, o autor Burns, ele questiona: é melhor um homem forçado a ser bom ou ter liberdade de poder escolher, mesmo que ele escolha o mal, né? Essa é a reflexão principal que ele traz pra gente, assim, no quesito do livre-arbítrio e da moralidade mesmo do personagem, né? Que mostra toda a trajetória dele, a mensagem que ele quer passar pra gente, o que vale mais pra gente é ser forçado a ser bom ou ter o poder de escolha, ter a liberdade da escolha, mesmo que eu escolha ser mal, entende? E isso mostra muito no livro, né? A escolha do Alex era ser mal,
mas aquilo pro Estado não era bom. Não era bom porque para eles a sua escolha não faz bem para a sociedade. Então eu quero impor a minha escolha sobre você. E é assim que eles querem que funcione mesmo não sendo correto. E hoje em dia, essa questão da moralidade também, da liberdade de expressão, o comportamento e, enfim, tudo que a gente venha a ser, a expressar o nosso pensamento, é constantemente afrontado por limites éticos, né? Especialmente nas redes sociais, em que tudo que a gente precisa falar precisa ser constantemente supervisionado, pensar bem no que a gente precisa falar, porque até que ponto alguém é livre para dizer ou fazer algo ofensivo ou prejudicial para alguém, né? Então, até que ponto que o seu ponto de vista, a sua liberdade de expressão cabe antes de ofender alguém, né? Antes de ser prejudicial a alguém, a uma situação ou algo que vai ferir ou machucar alguém, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a relação do livro Laranjas Mecânicas com a nossa sociedade atual e como que a gente pode tomar como exemplo toda a situação que a gente vê dentro do livro, como que a gente pode entender como que a sociedade pode funcionar baseado nisso, né, que falam sobre muita violência, sobre muito controle social, sobre liberdade, sobre juventude, e como que o Estado pode ter um poder enorme sobre todas essas escolhas diante de tanta violência e de tanto controle. Começando pela violência e pela juventude, a gente vê que na história retrata a vida do Alex, que é o personagem principal, e que ele participa de uma gangue que pratica violência, ultraviolência, sem nenhum tipo de remorso com nenhuma das vítimas, e reflete uma juventude sem nenhum limite moral. Aquilo da juventude em que pratica a violência sem pensar nas consequências depois. Pensar em quem vai se sentir prejudicado, pensar em quem vai ser afetado com tudo isso que está sendo praticado e levado para frente, né, como forma de incentivo dessa violência. E na nossa sociedade a gente pode perceber o caso de violência muito intenso, né, principalmente entre jovens. O bullying, que é muito presente em várias situações, tanto escolares, dentro da casa também é pouco, mas acontece, na rua, enfim, tá espalhado por todo canto. E é um tipo grave de violência em que a gente precisa ter um pouco mais de atenção. A gente não pode esquecer dos linchamentos online, né, que seria o cyberbullying ou algum tipo de violência que seja praticado dentro da internet, que por mais que não seja diretamente, né, uma violência direta, é um tipo de violência também e que não é tão falado, mas é muito importante a reflexão sobre esse tipo de violência também. Tiroteios em escolas mostram uma juventude em crise, né? É um exemplo da ultraviolência levada à nossa realidade, à nossa sociedade, no cenário que a gente vive hoje em dia. Uma crise na juventude que às vezes acaba sendo sem estrutura emocional ou sem estrutura social, que o jovem não recebe certa estrutura, certo aconselhamento e acaba mudando para esse lado da violência também. Seguindo a ideia de falta de estrutura social ou emocional, a gente pode citar o controle do Estado sobre essa pressão e sobre a situação da própria violência mesmo. No livro, o governo, o Estado, tenta consertar o Alex usando um tipo de tratamento especial que elimina a capacidade de escolha do personagem, né? Que seria uma espécie de uma lavagem cerebral em que ele não pode mais escolher o mal, né? O intuito do Estado nessa lavagem cerebral, nesse experimento que o Estado quer fazer com o Alex, é isso mesmo, é tirar esse poder de escolha que ele tem sobre a vida, sobre as decisões de vida dele e impor para ele o que o Estado deseja que ele faça. Então,
ele sofre essa lavagem cerebral com cenas de violência extrema, com cenas até mesmo que ele praticava, né, com a gangue dele e tudo mais. E é curioso de ver no livro que ele passa por toda essa lavagem cerebral, ele passa por todo esse processo, né, de ver tudo aquilo, toda aquela violência em forma de vídeo na lavagem cerebral, né, para que ele entenda que não se deve fazer aquilo, enquanto ele escuta a música clássica, que é o gênero de música favorito dele. Então acaba que a pouca humanidade que ele tinha, né, a pouca sensibilidade que ele tinha, que era no gosto pela música clássica, que é um gosto assim sofisticado, né, para quem pratica esse tipo de violência, que tirasse até isso de o restante de humanidade que ele tinha e tornar ele mesmo uma marionete do Estado e tirar o poder de escolha dele. Por mais que a escolha dele, no caso, era o mal, né? Mas que a individualidade dele estava fragilizada. E na nossa sociedade há um debate crescente sobre até que ponto o Estado pode interferir na liberdade individual em nome da segurança pública. Até que ponto que o Estado deve interferir na individualidade de cada um para o bem maior, para o bem comum, digamos assim. Às vezes até com o uso da vigilância em massa, a censura principalmente, né, que no livro mesmo fala dessa ditadura que o próprio povo se impõe diante do Estado. Isso da censura e até da manipulação algorítmica, né? Que mostra pra gente o quanto que todo o nosso poder de expressão, nosso poder de escolha não é totalmente aberto, não é totalmente realmente um poder de escolha, né? É aquilo que secretamente, não diretamente, vem sendo controlado pelo Estado, pelo governo. E até que ponto o Estado tem a liberdade de tirar a nossa liberdade, né? Isso faz a gente pensar um pouco do quanto que vale o nosso poder de escolha diante de algo tão grande, de um poder grande que é o Estado. Seguindo a ideia do poder de escolha, a gente tem o tópico de liberdade. E por fim, podemos citar, né, a reinserção social e o sistema penal dentro do livro e na nossa sociedade mesmo. Dentro do livro, a punição é substituída por um experimento, que é um experimento no processo de desumanização do Alex, né, do criminoso, em que ele sofre essa lavagem cerebral, uma coisa assim totalmente desumana e que tira toda a característica, toda a individualidade dele e coloca ele como sendo uma marionete do Estado, né? Aquilo que o Estado é de fácil controle e que ele pode controlar e pode ter total controle sobre a vida dele, né? Sobre o que ele vai fazer, sobre o que ele não vai fazer e tudo aquilo que antes ele fazia sem remorso algum, que ele não pensava de fazer nessa juventude, né? Sem pensar, nessas atitudes de muita violência, agora passou a ser controlado pelo Estado. E dentro do nosso sistema penal também, o sistema prisional, às vezes, muitas das vezes, não reintegra, né? Ele só acaba isolando ou marginalizando ainda mais o indivíduo, né? Com isso de muitos têm a ideia de que quem vai preso sai de lá melhor. E não é, principalmente em caso de menores, né? Em como isso afeta a vida do jovem, do adolescente, para o resto da vida dele. Em como o sistema prisional, principalmente o sistema prisional brasileiro, não está preparado para receber esse tipo de. Os jovens, né? Enfim, qualquer tipo de criminoso que vá parar dentro de algum sistema prisional dentro do nosso país. E como que isso afeta o futuro de todos eles, né? Que vão parar em Fundação Casa e, enfim, centro de reabilitação. E como que é precário os recursos, né? De educação, de reintegração. E como fica
fragilizado e acaba, às vezes, até marginalizando ainda mais todo mundo que vai para esse sistema. E, por fim, o Laranjas Mecânicas ainda acaba sendo muito atual, né, porque ele traz assuntos importantíssimos como a violência, o controle do Estado e como que isso afeta, né, diretamente na nossa sociedade e como a gente pode tomar isso como um grande exemplo a se refletir e a entender um pouco mais da história da sociedade. Eu vou falar sobre a reflexão final sobre o livro Laranja Mecânica, que faz refletir sobre a liberdade, a violência e o controle social, ao mostrar a história de Alex, um jovem forçado a mudar seu comportamento por meio de um experimento. O livro questiona até que ponto vale tirar o livre-arbítrio de alguém, para que ele se torne bom. As obras nos alerta que, sem liberdade de escolher, mesmo que para o mal, o ser humano perde sua essência. Assim, Burguês nos faz pensar sobre o valor de escolha e o perigo de uma sociedade que tenta impor a moral à força.